Pessoal, boa noite. A gente vai estudar hoje o sistema complemento, que é um sistema que, quando foi descoberto inicialmente, se achava que era algo acessório à resposta imunológica, mas que, com o passar do tempo, ele ganhou uma importância enorme e ele tem um papel muito mais central do que a gente imaginava. Como que a gente pode definir o sistema complemento? É um conjunto de proteínas séricas, proteínas que estão no sangue, que, agindo em cascata, acabam por romper micro-organismos e acabam por promover a inflamação. A gente acaba estudando o sistema complemento por motivos meio óbvios, né? Primeiro, para entender como se dá, né, como é a montagem da resposta de defesa contra um agente invasor. Mas nesse caso aqui a gente tem um segundo motivo bem importante pelo qual a gente estuda o sistema complemento. É o fato de que, quando ele é ativado de forma descontrolada, ele provoca dano tecidual. Então, a gente tem uma série de patologias associadas com a ativação inapropriada ou descontrolada do sistema complemento. Então, essa é uma importância adicional que a gente tem para estudar o sistema complemento. Algumas das patologias que estão associadas com ele são, por exemplo, anemias hemolíticas e artrite reumatoide. Tá? Esse conjunto de proteínas, né, ele compõe mais ou menos 10% das proteínas que estão no sangue. Tá? Então é um conjunto bastante considerável, né, se a gente for olhar todas as proteínas que estão no sangue, 1/10 delas são as proteínas do sistema complemento. E aqui estão os componentes dele, os mais importantes de todos. As proteínas foram sendo numeradas de acordo com a ordem em que elas eram descobertas, então C1, C2, C3, C4, C5, o C evidentemente é de complemento, e algumas outras proteínas como H, I, B, D e P. Essas aqui que estão marcadas, C3, C6, C8 e o B, são sintetizadas no fígado. A gente vai ver que o componente C3 é um componente extremamente importante, tá? E, portanto, se eu tenho um dano hepático, eu acabo ficando com algum comprometimento de resposta, porque eu vou deixar de ter, pelo menos parcialmente, o C3. Então, vejam que o fígado é um órgão bem complexo, ele tem repercussão em muitas coisas, inclusive na resposta imunológica. Esses outros componentes aqui são sintetizados pelos macrófagos. Tá? E outros que não estão aparecendo aqui são sintetizados por outros tipos celulares. Tá? Por exemplo, o C6 e o C7 pelos neutrófilos. Os mais importantes são esses que eu coloquei aqui, C3, o C5 e o C9. O C3 é, de longe, o componente mais importante do sistema complemento. Sempre que eu tenho um animal ou uma pessoa que tem algum defeito genético na síntese do C3, esse animal ou essa pessoa acabam tendo infecções recorrentes e acabam morrendo de infecção. Ou seja, ele é bastante importante para a resposta. O C5 ele é muito importante porque uma parte dele vai ser responsável pela maioria da inflamação gerada pelo sistema complemento. Ele tem um mais potente efeito inflamatório de todos os componentes. E o C9 é um componente que vai compor o que a gente chama de complexo de ataque de membrana, que vai resultar na lise dos micro-organismos. E aqui uma definição da bioquímica, né, da saudosa bioquímica. Né? Existe uma categoria de compostos que são chamados de zimógenos. Né? E essa definição de zimógeno é quando eu tenho uma molécula que integral ela é inativa. Mas quando eu quebro essa molécula em 2 fragmentos, esses fragmentos adquirem atividade biológica. E aí eles vão agir. Tá? Então o zimógeno inteiro ele não tem ação, quebrado ele tem ação. Vários dos componentes do sistema complemento são zimógenos, como a gente vai verificar aqui. Mas eu fiz um esquema para exemplificar como é que o zimógeno ele trabalha. Vamos imaginar aqui que eu tenho um zimógeno, vou pegar aqui uma ponteira laser, eu tenho aqui um zimógeno,
Então, eu tenho um fragmentozinho pequenininho em V e um maior, mais gordinho aqui. Tá? Ele não tem ação biológica. Quando eu clivo esse componente, então, ó, clivei o componente, saiu pequenininho, ficou grande aqui. Quando isso acontece, o pequeno ou o grande, aqui não importa, mas um deles vai ter uma atividade biológica, como, por exemplo, clivar um outro componente. É isso mais ou menos que acontece no sistema complemento. Eu tenho aqui um outro zimógeno, ele não tem atividade biológica porque ele tem, as duas partes dele estão juntas, só que ele vai ser clivado por esse aqui, esse primeiro. Então, esse primeiro vem, cliva esse aqui, então eu libero uma parte, a outra parte fica aqui, e esse segundo que foi clivado, ele vai atuar, tá, em outro zimógeno que está aqui, provocando a clivagem dele. E esse aqui, esse triângulozinho vermelho, pode ter uma importante atividade biológica. Então, reparem que o termo cascata é quando o subproduto de uma reação ativa a reação seguinte. E aqui um ponto importante, né? Como eu tenho um sistema em cascata, e ele não pode ser acionado de forma despropositada, eu tenho que ter um sistema de ignição controlado e eu tenho que saber como que eu ativo o sistema complemento. E a gente descobriu que tem 3 vias de ativação para o sistema complemento, que são as chamadas via clássica, a via alternativa e a via das lectinas, tá certo? Que é uma via não das mais antigas, mas anterior à via clássica. A mais antiga seria talvez a via alternativa. A via clássica ela é ativada pela ligação antígeno-anticorpo. Portanto, ela é ativada se eu tiver memória imunológica para esse antígeno. Por quê? Porque eu preciso do anticorpo. Então, ela é a única das vias que depende da resposta adaptativa. As outras 2 vias, elas são de resposta inata. Tanto a via alternativa, que é ativada pela presença de superfícies estranhas sem ácido ciálico, quanto pela via das lectinas, que é ativada pela presença de superfícies estranhas que possuam manose, alguns tipos de açúcares que são encontrados em micro-organismos. Então, essas são as 3 formas que eu consigo ativar. Uma das vias depende de resposta adaptativa, que é a clássica, e é a ligação antígeno-anticorpo que vai desencadear. A segunda, que é a via alternativa, ela é acionada quando eu tenho superfície estranha sem ácido ciálico. O ácido ciálico é um carboidrato típico das nossas células. Então, se aparece um troço estranho que não tem ácido ciálico, eu desencadeio o complemento. E a das lectinas, eu desencadeio quando existe uma superfície estranha com um açúcar estranho, como a manose, tá? Alguns tipos de manose. E essas 3 vias, elas são ativadas e elas convergem para um mesmo ponto, para a fabricação de C3b. No final das contas, tanto a via clássica, quanto a via alternativa, quanto a via das lectinas, elas convergem para que eu tenha C3b, produção de C3b. Por quê? Porque esse C3b ele vai entrar em uma outra via, que é a chamada via terminal. Nessa via terminal é que eu vou ter lá no finalzinho dela a lise do micro-organismo, mas eu preciso do C3b para dar a partida nessa via. Eu vou explicar aqui de uma forma um pouquinho diferente do que seria o tradicional. Eu vou explicar primeiro a via clássica, tá certo? Vou explicar em seguida a via das lectinas, que é muito parecida com a via clássica, embora ela não tenha anticorpos. Depois eu vou explicar a via terminal, tá? A via terminal, reparem, ela não é uma via de ativação, é uma via de finalização, mas eu vou explicar antes do que a via alternativa, que é a última que eu vou explicar, porque é a mais complicada. E aqui eu vou comentar sobre as funções do sistema complemento, antes da gente entrar nas vias de ativação, né, detalhadamente. Para que serve o sistema complemento? É claro que a gente pode falar, bom, serve para defesa,
né? Todos os componentes do sistema imunológico servem para defesa. Então, isso não é explicativo. Isso é genérico demais. Eu posso colocar dessa maneira aqui. Tem 3 grandes funções relacionadas ao sistema complemento. Um é promover a lise dos micro-organismos, então romper micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, vírus envelopados. A outra é promover inflamação. Então, toda vez que eu promovo inflamação, eu vou atrair célula de defesa, né? E eu vou, obviamente, combater aquele agente, por exemplo, através de fagocitose. E eu vou também opsonizar esse micro-organismo. E opsonizar é o quê? É facilitar a fagocitose. Essas são as 3 grandes funções do sistema complemento. A promoção da lise, ela se dá porque a gente vai formar, lá no final da via terminal, uma espécie de rosquinha que se insere na parede do micro-organismo e acaba permitindo que saiam os componentes internos, e aí essa célula morre porque ela perde os componentes internos. Tá? Então, forma um poro aqui, que a bactéria ou fungo ou protozoário não conseguem fechar, e eles perdem o conteúdo interno deles. Já a promoção da inflamação está especialmente ligada, mas não só, a 2 componentes, o C3A e o C5A. Esses 2 componentes eles têm uma série de efeitos, induzem degranulação de mastócito, estimula a plaqueta a liberar fator vasoativo como histamina e serotonina. Então, reparem que as plaquetas não servem só para coagulação sanguínea, elas também têm mediadores inflamatórios dentro delas. E o C3A e o C5A também são quimiotáticos para neutrófilos e macrófagos. O que é quimiotático? É atrativo, né? Eles vão atrair essas células para o local onde eles foram liberados. E, por conta deles serem muito potentes, eles também são chamados de anaflatoxinas, tá? Porque eles induzem, se tiver uma quantidade muito grande liberada, eles induzem um quadro que se assemelha muito a um choque anafilático. E, por fim, a opsonização, né? Vamos imaginar que um micro-organismo, ele tem aqui C3b que grudou nele, então eu tive a ativação do sistema complemento, produzi C3b, esse C3b grudou no micro-organismo, tá certo? Então ele vai fazer uma opsonização. E por quê? Porque eu tenho células como macrófago que tem receptor para C3b, tá? Então esse macrófago ele se liga no micro-organismo e essa ligação do receptor com o C3b acaba induzindo o movimento de citoesqueleto e o macrófago passa a fagocitar essa partícula aqui. Então ele vai englobar essa partícula num fagossomo, posteriormente ele vai fundir o fagossomo com lisossomos e vai destruir esse micro-organismo aí. Isso é algo que a gente já viu na aula de apreensão e processamento de material estranho. E agora a gente entra nas vias, né? A primeira das vias é a via clássica, que é a única via que depende de resposta adaptativa. Então, ela não pode ser acionada se eu já não tenho uma resposta para aquele micro-organismo, né? E essa resposta tem que ser anticorpos. Esse aqui é um dos componentes da via clássica, que é o componente C1. Aqui é uma imagem esquemática com os sítios ativos dele. E aqui é uma imagem em microscopia eletrônica mostrando o C1. Reparem que é muito parecido com o esquema. Tem gente que fala que parece uma couve-flor, alguns falam que parece um espanador, né? Mas o fato é que esse aqui é o C1, né? Que vai ser importante aí na via clássica. E aqui vamos simular a entrada de um micro-organismo estranho e como que se dá a ativação da via clássica. Então aqui eu tenho um micro-organismo invasor em azul, né? E esse micro-organismo, eu já entrei em contato com ele no passado, já criei resposta adaptativa humoral, portanto eu já tenho anticorpos. E esses anticorpos se ligam nesse micro-organismo. Essa ligação dos anticorpos vai desencadear a via clássica. Tá? Então, ó, ligação antígeno-anticorpo,
certo? Com isso, eu desencadeio a via clássica do sistema complemento. Aqui é um esqueminha mostrando dois anticorpos, e nesse caso são duas IgGs, tá? Para desencadear a via clássica com IgG, eu preciso de duas moléculas. Se eu for usar IgM, como a gente vai ver, eu preciso de uma única molécula. Esse é um diferencial e que explica por que a IgM é o mais potente desencadeador do sistema complemento pela via clássica. Tá? E este componente aqui em forma de espanador é o C1. Então, à medida que eu tenho dois anticorpos adjacentes ligados nos antígenos aqui de superfície do patógeno, o C1 ele finca aqui. E aí eu vou desencadear essa cascata aqui. Esse sistema, essa imagem aqui, quando a gente projeta, parece meio assustadora, né? E de certa forma é. Mas depois que a gente se familiariza, não fica tão assustador. Olha só, eu tenho aqui em cima antígeno anticorpo. Então isso aqui a gente sabe que é o desencadeador. O C1 que estava inativo na corrente sanguínea gruda naquele sulco ali dos anticorpos e ele é ativado. Quando ele é ativado, ele vai catalisar uma reação. Ele vai catalisar a quebra deste componente, que é o C4. O C4 está no sangue, então imagine que ele está do lado externo. Eu tenho um C1 com um sítio ativo para clivar o C4. Então, o C4 que está passando por ali, ele é clivado em C4b e C4a. Tá? Então, está aqui o C4A sendo liberado, vai ter algumas propriedades inflamatórias, e o C4b ele se liga no micro-organismo. E quando isso acontece, um outro componente vai se agregar e vai ser clivado, o C2. Então, o C2 ele vê lá o C4b na superfície, ele gruda, ele é clivado pelo C1 também, em 2B e 2A, ó, aqui o 2A de novo, também vai ter algumas propriedades inflamatórias. E eu tenho aqui este componente, que é o famoso C4b2B, que também é chamado de C3 convertase da via clássica. Esse nome pomposo é só para dizer o seguinte, essa nova molécula aí é a molécula que vai converter C3 em C3b e C3A. O C3A ele é liberado para fora, isso tudo está acontecendo na superfície do micro-organismo, e o C3b ele gruda no micro-organismo, que é algo que a gente já viu lá nas funções, e é uma ligação covalente, você não desgruda mais. Tá? Então o C3b grudando ali, ele vai desencadear uma série de coisas, entre elas a via terminal. Então isso aqui basicamente é a via clássica. Tá? Começou com antígeno anticorpo, resultou em produção de C3b, que se liga covalentemente no micro-organismo. Aqui é um slide mostrando a IgM, que é um pentâmero, como a gente viu na aula dos anticorpos. Quando ela está solúvel, sem estar ligada em nada, eu não desencadeio nada, porque ela está fechadinha. Na hora que ela liga no micro-organismo, ela abre aqui, e ela abre dois sítios de ligação para C1. Então, eu desencadeio o complemento. Esse espanadorzinho aqui é o C1. E reparem que eu tenho duas moléculas aqui. Então, olha só. Solto, a IgM não desencadeia. Ligado no micro-organismo, sim, ela desencadeia. A IgG é a mesma coisa. Quando ela está solta, não desencadeia nada. Quando ela se liga, e aí eu preciso de duas moléculas ligadas adjacentes, eu tenho a formação de um sulco aqui no qual o C1 se liga. E o C1 é aquele componente que vai dar o start para a quebra do C4. Aí eu tenho a ativação do complemento. Então, reparem, uma única molécula de IgM, ela promove a ligação de dois C1s. Então, ela tem uma eficiência maior em ativar o complemento pela via clássica. A via das lectinas, ela lembra muito a via clássica. Só que o evento iniciador é a presença de superfícies estranhas contendo manose de micro-organismo. Então, entra um micro-organismo que tem um açúcar esquisito, que a gente não consegue reconhecer. E nós temos no sangue, aqui é um esqueminha mostrando o micro-organismo com a manose,
E no sangue a gente tem uma proteína chamada MBL, que é sigla de lectina ligadora de mannose. Coloquei aí em inglês, né? Mannose Binding Lectin. Essa lectina aí, essa proteína, que está exemplificada aqui, e ela tem uma série de sítios ativos. Eu dei um destaque aqui para o MASP2, que é o sítio mais importante aqui para nós nesse instante. Aqui é uma imagem microscopia eletrônica mostrando ela. Veja, dá para ver perfeitamente, né, o que a gente viu no esquema, né? Mas ela se liga na mannose que está no micro-organismo. Então, olha só, a MBL, que é essa bolinha, se liga na mannose. E a partir dessa ligação, eu tenho a ativação do sítio MASP2, que estava inativo. Então, ligou, ativou esse sítio. Esse sítio ativado, ele catalisa a quebra do C4. Então, o C4 que estava passando por ali foi quebrado por esse sítio ativo da MBL, foi quebrado em C4A e C4B. O C4B ele se junta aqui e o C4A é liberado para promover a inflamação. E aqui um esqueminha mostrando justamente isso. Então, olha só, superfície bacteriana ou qualquer outra superfície sem ácido ciálico, o MBL se liga, aquela MASP2 do MBL que estava inativa é ativada, passa a quebrar o C4 que está lá na parte externa, fora do micro-organismo, em C4B e 2A. O C4A vai inflamar, o C4B gruda no micro-organismo, o C2 gruda com ele, é clivado também, e aí eu tenho a formação de uma C3 convertase da via das lectinas, que é igual a C3 convertase da via clássica, C4B2B. Então, ela converte essa molécula, o C3 em C3A e C3B. Tá? Então, tá aí, a C3 convertase da via das lectinas. Então, reparem, é igual a molécula a C3 convertase da via clássica. E aí a gente passa para a via terminal. Na via terminal, vocês lembram, as três vias, clássica, lectinas e alternativa, convergem para a produção de C3B. Esse C3B, ele entra aqui na via terminal, então ele está aqui. Quando ele gruda na superfície do micro-organismo, eu tenho a agregação do C5, que vai ser clivado também, tá? Então vai ser clivado aqui por algumas C3 convertases em C5B e C5A. Aqui eu tenho a liberação do C5A, que é o mais potente agente inflamatório aqui do complemento. Tá? Lembre que ele é uma anafilatoxina. E a partir daqui, né, até aqui vocês estão vendo que eu estou tendo clivagens. Só que a partir daqui, em que eu tenho C3B, 5B, eu vou ter agregação de componentes. 6, 7, 8 e eu vou ter a agregação do componente 9, que vocês devem lembrar lá do slide anterior, o 9 era junto com o C3 e o C5 um dos componentes importantes. O C9, ele é uma proteína que parece um taco de golfe e ele vai se inserir na parede do micro-organismo, só que não vai ser uma única molécula, são muitas moléculas. Tá? Por isso que está aqui 9 com o N entre parênteses. E essa inserção acontece formando uma rosquinha. Então ele vai formar, na verdade, um buraco na parede do micro-organismo. E é por esse buraco que vai vazar o conteúdo interno do micro-organismo. É isso que a gente chama de complexo de ataque de membrana. É esse conjunto dos C9. Claro que tem as outras proteínas que deram origem a essa agregação, mas o C9, o conjunto do C9 é o que a gente considera o complexo de ataque de membrana, que vai formar um poro na parede do micro-organismo. Aqui é uma imagem mostrando, bem didática, uma molécula de C9. Se eu colocar uma molécula atrás do lado da outra, eu formo isso aqui. Formo um poro pelo qual vai vazar o conteúdo interno do micro-organismo. Aqui é o poro visto com as medidas, né? 15 nanômetros por 10 nanômetros.
E essa imagem eu acho muito bonita, porque isso aqui é um Staphylococcus, então aqui é a bactéria, ó, redonda, vista em microscopia eletrônica, e isto aqui é o complexo de ataque de membrana. A gente consegue ver até a borda um pouco mais destacada, que é aquela parte da molécula do C9, que seria onde o taco de golfe bate na bola. Tá? Então dá para ver direitinho a formação do MAC. E aqui é uma membrana vista de frente, né, com vários buracos produzidos pelo C9. Olha que legal. E aí a gente vai para a via alternativa. Até aqui foi fácil, né? Agora é que vai complicar um pouco. A via alternativa ela é um pouquinho mais difícil que as outras. Tá? Mas para quem passou pela clássica das lectinas, isso aqui vai ser fácil. Eu tenho aqui o C3, e aí eu estou colocando um detalhe que eu não tinha explicitado antes, né? O C3, né, que é um zimógeno, então a gente cliva ele em dois, aí eu tenho C3A e C3B, ele tem um sítio aqui que fica escondido quando a molécula está inteira, que é chamado sítio tioéster, mas o que interessa é que ele é altamente reativo. Se você liberar o C3B, ele se liga no que tiver do lado, e é aquela ligação covalente que eu falei, você não consegue mais desgrudar. Tá? Então, uma vez que você cliva o C3 em C3A e C3B, o C3B vai grudar em algum lugar. É o que a gente está vendo aqui. E aí tem um detalhe. Isto acontece na gente mesmo sem invasão microbiana. Olha só. Clivagem espontânea, lenta e gradual. Ou seja, o C3 na nossa corrente sanguínea, ele está sendo clivado gradualmente em C3A e C3B, sem invasão microbiana. Eu falo, bom, mas por que ele está sendo clivado? Vocês vão ver no final, vai ser possível compreender por que isso acontece. O que interessa é o seguinte, se eu não tenho invasão microbiana, eu não posso deixar esse cara aqui solto, porque senão ele vai grudar nas minhas células e vai provocar estrago nas minhas células. Então o sistema, ele cliva o C3 de forma espontânea, dando o C3B, que poderia fazer mal para uma célula própria. Porém, eu tenho um fator que também faz parte do sistema complemento, chamado fator H, que gruda no C3B e ele permite que um outro fator, o I, degrade esse C3B. Então, esse C3B que solto poderia provocar estrago nas minhas células, ele é inativado. Tá? Isso acontece o tempo inteiro. Parece algo um pouco sem sentido. Assim. Por que eu ativo quando não precisa e vou destruir o produto logo em seguida? Porque esta via aqui é uma via bem importante e provavelmente é a mais antiga de todas. Quando eu tenho invasão por um micro-organismo, olha o que acontece. E aí dá para a gente entender por que esse processo de clivagem espontânea ocorre. Então, ó, na presença de superfícies estranhas sem ácido ciálico. Tá? Eu tenho a clivagem espontânea, como a gente já viu. Só que agora eu tenho um micro-organismo aqui do lado. Então, é uma superfície estranha sem ácido ciálico. O fato de ter essa superfície interfere no fator H. O fator H ele é potencializado a agir quando eu tenho a presença de ácido ciálico. Se entra um micro-organismo que não tem, o fator H não consegue funcionar direito. Portanto, ele vai ser inativado. Se o fator H não vai grudar no C3B, o C3B está livre para grudar no micro-organismo. E o fator H está aqui, tá? Foi eliminado, tá? Não pôde agir. O C3B grudou no micro-organismo. E aí vai cumprir as funções dele. E aqui eu coloquei uma síntese das funções do C3B. Opsonização, que é algo que a gente já tinha visto. Ele desencadeia a via terminal, que é algo que a gente também já tinha visto. E o que tem de novidade é isto aqui, né? Ele conduz uma alça de amplificação.
Então agora a gente vai entender isso aí. E esse é o esqueminha da via alternativa. O que a gente já viu, clivagem espontânea em C3b, o fator H, se ele grudar no C3b, ele permite que o I inative, então aí não tem problema nenhum. Porém, se eu tiver uma superfície ativadora, esse C3b gruda, e aí acontece alguma coisa em paralelo. Existe um outro componente chamado componente B, que gruda no C3b, sofre clivagem também, tem um componente D aqui junto, então eu vou ter C3Bzinho, Bzão, Bzinho, e um outro fator chamado P, que vai se juntar, é um fator chamado properdina, que estabiliza essa molécula. E aí, esta molécula aqui, ela é uma C3 convertase, aqui, ó. Ela converte C3 em C3b. É algo que fica meio esquisito, assim, bom, para que eu vou produzir um C3b que vai me produzir outro C3b? Não era melhor usar ele de vez? Na verdade, o diferencial aqui é que esta molécula consegue fazer uma conversão de 100 moléculas dessas daqui. Então, ele é um enorme potencializador de resposta. Tá? A melhor maneira de enxergar isso, grudou C3b numa molécula, eu posso fagocitar esse agente, eu posso desencadear via terminal, ou eu posso potencializar a produção de mais C3b, que vão ter as mesmas três possibilidades. Então, isso aqui é como se fosse uma fissão nuclear. Eu vou produzir tanta e tanta molécula C3b que eu vou opsonizar ou vou romper esse microorganismo. E a quantidade que ela vai ser produzida por causa desse arco de amplificação, essa alça de amplificação, é enorme. Então, essa aqui é o que a gente considera a via alternativa do complemento. Tá? Isso aqui é uma convenção ter incluído esse arco de amplificação na via alternativa. Ó, extremamente potente para converter C3 em C3b. Então, cada molécula de C3b que entra nessa via, ela potencializa a criação de mais 100. Então, é uma resposta incrível isso. E aqui, só para mostrar o que acontece com esses componentes aí que são liberados, né? Então, C2A, 3A, 4A, C5A, eles vão tendo alguns papéis. Então, o C2A aumenta a permeabilidade vascular, então tem papel inflamatório. O C3 também. O C5 tem um baita papel inflamatório super importante. Então, tem uma série de ações aqui, quimiotáticas, vasoativas super importantes. O C3b é especialmente opsonização, tá? E tem alguns outros componentes que eu não citei que também têm funções, não são tão importantes. Tá? E no fim aqui eu tenho a lise de membrana. Tá? Com isso, a gente chega no final da aula de sistema complemento, vai ter uma testagem e vai ter a leitura de um texto muito atual sobre a Covid-19 relacionada a sistema complemento. Tá? Que isso ilustra como é importante ter o conhecimento fundamental dessas partes básicas da imunologia. Tá ok? Então, até a aula síncrona, pessoal.